Bom dia. Estou falando num sábado, 22 de abril de 2017. Eu quero falar também com respeito à lei de abuso de autoridade, da qual o Ministério Público já diz que as autoridades já são punidas, já tem uma lei que pune as autoridades. No entanto, o Ministério Público Federal e os juízes enviaram ao Senado uma lei que retrocede o tempo da ditadura militar. O que eles queriam aprovar é o cúmulo da que não dá para aceitar mais. Uma em um dos requisitos, o Ministério Público pede, o Ministério Público Federal, que aprove a lei que prova conseguida, obtida por meio de torturas, porque é o que ele diz, quando ele diz que provas colhidas por meios ilegal fosse validada em um processo, o Ministério Público está pedindo queria que aprovasse uma lei, que aprovasse a tortura no Brasil. Ora, o Brasil já é o país da tortura. Todo mundo sabe que o Brasil já é o país da tortura. E se aprovar uma lei, o Senado Federal aprovando uma lei que legaliza a tortura, porque dizendo que para legalizar provas colhidas por meios legalmente, o que é que estão querendo para o Brasil? É um dos pontos. Segundo ponto, o Ministério Público Federal diz que já existe lei que pune abuso de autoridade. Não é verdade. Não é verdade. A lei que pune abuso de autoridade, os magistrados, promotores, etc., no Brasil, na verdade, ela não é uma punição. Eu já disse várias vezes, eu vou continuar dizendo, a lei que pune os magistrados no Brasil e o Ministério Público é premiação. Por que premiação? Pode olhar no Brasil como é que é. Se o juiz pode fazer o que ele quiser, o promotor pode fazer o que ele quiser, mas se ele será punido, será. Qual é a punição que o juiz recebe? Ser aposentado, ser aposentado com todas as suas regalias. Eu pergunto, isso é punição ou é premiação? Isso é uma questão. É por isso que eles estão batendo em cima dessa questão. Eles estão falando que não é retaliação, eles também estão retalhando. Por quê? Porque tem desembargadores no Brasil recebendo mais de 200 mil reais. Isso não tem sentido. O salário mais alto pago do Brasil é dentro do judiciário. Desembargadores de Aracaju pagando, recebendo mais de 200 mil reais. Isso também que eles estão querendo fazer é, é retaliação. A outra coisa, o Ministério Público não pode estar acima da lei. E se eles, olha, é um exemplo tão claro do abuso de autoridade, que eles estão com medo, dizendo o seguinte, que isso aí vai parar a Lava Jato. Não, não é parar a Lava Jato. O Ministério Público tem que agir dentro da lei. Então o Ministério Público está afirmando em rede nacional que está agindo ilegalmente, é isso? Que está dizendo que se a lei que pune abuso de autoridade, vamos dar um exemplo, um médico erra, dependendo da gravidade do erro do médico, é cassado até o seu CRM. O médico é punido pelo seu erro. Mas o juiz bota um cara na cadeia, depois de 10 anos, não, o cara é inocente. E não acontece nada com o indivíduo. Ah, foi interpretação da lei? Sim. Sim. Mas nada, o cara passou 10 anos na cadeia inocente e não acontece nada. É isso que o povo brasileiro precisa entender. O povo brasileiro precisa dizer que a lei que pune o abuso de autoridade, na verdade, é um engano, é um engodo, é uma mentira do Ministério Público. É uma mentira. A lei que pune abuso de autoridade no Brasil, a lei que pune abuso de autoridade no Brasil é uma premiação. O magistrado, ou o defensor, ou o promotor que cometeu um crime, ele é aposentado com todas as suas regalias. E com isso eu tenho mãe de colega meu, que é juíza, que cometeu um deslize e ela hoje é aposentada. A mãe de um colega meu, que é juíza. Ela hoje é aposentada, cometeu um deslize e ela foi aposentada. Isso é, enquanto o outro passa a vida toda lutando para se aposentar, se um juiz quiser se aposentar, basta que ele cometa um crime. Tá fácil, agora vai viver uma vida de regalia, de viagem. Então é isso que eles estão com medo. Estão com medo. Para acabar com esse cooperativismo vergonhoso. Tem que acabar com isso. Se a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, então todos têm que ser iguais.
Não pode existir uma classe acima da lei. E principalmente aqueles que as defendem. Aqueles que são os... Aqueles que são, na verdade, os tutores da lei, devem ser punidos com mais rigor. Deve ser punido com mais rigor, porque eles estarão lá para defender, para fazer cumprir as decisões, fazer cumprir a lei. E se essas pessoas são os primeiros infratores da lei, ela deve ser punida com mais rigor. Então, com base nisso, eu digo, é uma vergonha essa tendência. Primeiro, outra coisa, o Ministério Público Federal já tá caindo em descrédito em alguns pontos. Tá querendo fazer mídia, querendo fazer média, tornar-se pop, qualquer coisinha na televisão. Investiga primeiro, depois que tiver tudo nas mãos, tudo certinho. Tá entendendo? Essa é a função do Ministério Público, ele não tem que querer aparecer, pedir popularidade, pedir isso aí. Vocês estão para cumprir a lei, nós pagamos o seu salário. Nós pagamos o seu salário. Então eu acho uma vergonha. Se o Ministério Público acha que isso já é punição, isso só se for para o Ministério Público. Porque para o resto da população que trabalha até 65 anos, o que acontece com o Ministério Público não é premiação, não. Eles não são punidos, eles são premiados quando eles cometem crime. Então o crime no judiciário vale a pena, porque quando um comete crime, ele é aposentado com todas as suas regalias. E só é ir lá na lei que você vai ver que o que eu estou dizendo é verdade.